conosco para uma viagem segura e agradável. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder. Graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar,
Palavra de Deus, na carta de Paulo a Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Os irmãos estão me ouvindo bem? Aí no fundo, Efésios 4, versos 15 e 16. Efésios 4, versos 15 e 16. O registro da palavra de Deus. Lemos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um autor cristão chamado Joseph Aldrich, em seu livro Evangelismo como Estilo de Vida, e na nossa tradução está Amizade, Chave para a Evangelização. Neste livro, ele faz uma ponderação importante. Lembrando que nós estamos na série Ide e Pregai o Evangelho. Estamos falando de discipulado e evangelismo. Faz uma ponderação importante. Abre aspas. Ao desenvolvermos estratégias de evangelização, lembrando que na nossa escola dominical nós estamos preparando, a intenção é preparar cada membro para fazer discípulos de catecumenato. Então, ao desenvolvermos estratégias de evangelização, devemos, primeiramente, considerar a saúde da igreja. Então, nós, como conselho, devemos pensar sempre, como pastores, pensar sempre nestes dois aspectos. No aspecto de estratégias de evangelização para alcançar os perdidos, mas, ao mesmo tempo, a pregação sadia da palavra para que a igreja esteja saudável e pronta para receber os novos convertidos. Continuando aqui, abrindo aspas, uma frase deste autor que eu li e impactou bastante o meu ministério pastoral desde da minha leitura, 10 anos atrás. E ele diz assim: o propósito de Deus não é colocar bebês sadios em incubadoras contaminadas. O propósito de Deus não é colocar bebês sadios em incubadoras contaminadas. Estes bebês sadios são os novos convertidos. E a incubadora contaminada refere-se a uma igreja doente, enferma. Dizendo que é fundamental que a igreja esteja também saudável para que Deus possa enviar as almas. Daí, meus irmãos presbíteros, ministros da palavra, professores de escola dominical, é fundamental nós percebemos estes dois aspectos deste ministério. Cuidar dos que estão aqui para que sejam a imagem de Cristo, mas ao mesmo tempo encorajar cada um a estratégias de evangelização. No primeiro sermão desta série, nós aprendemos que somos pescadores de homens. No segundo sermão desta série, nós aprendemos que devemos comer, enquanto convivendo com as pessoas, transmitir o reino de Deus, o Evangelho, com amor. E hoje, fundamentalmente, a nossa ideia é
dirigir cada um dos membros a preservar a unidade em amor. Nós veremos nesta passagem que o aspecto fundamental de uma igreja unida, de uma igreja saudável, é que as coisas são feitas no amor de Cristo. Então, meu primeiro propósito nesta manhã é este, que os membros perseverem ou preservem a unidade em amor. E o segundo propósito, que nós não devemos apenas falar a verdade, a reta doutrina, a ortodoxia, mas nós devemos seguir a verdade em amor. Ou seja, é um aspecto doutrinário, discursivo, de palavra, com retidão. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos praticar esta verdade e amor. E nós sabemos que Paulo escreveu esta carta a Éfeso e a ênfase dele é sobre a igreja. Se você quer estudar a doutrina da igreja, estude bastante a carta de Efésios. Nós lemos durante o culto a carta de Apocalipse, as cartas a igrejas no livro de Apocalipse. E esta igreja aqui, que Paulo fundou e está exortando a prática do amor, lá na frente o que acontecerá? Abandonará este amor. E por abandonar o amor, chega até a ser ameaçada. João diz que Jesus ia fechar aquela denominação, aquela igreja local. Porque ela era reta na doutrina, era perseverante, enfrentava os inimigos da fé, mas havia esquecido o amor. Então, o assunto de hoje é o membro da igreja, eu e você, e a evangelização. Lembrando que o objetivo é de que cada um de vocês seja saudável. E, sendo saudáveis, também alcance os perdidos. Aqui, queridos, no contexto da nossa passagem, nós temos no comecinho, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nós vamos falar de vários versículos. No comecinho nós temos uma exortação a andarmos dignamente em amor. Andar conforme nossa vocação. Versículos 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, Paulo estava preso ao escrever esta carta, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamados. Com toda a humildade, veja só as virtudes típicas do cristão. Humildade, mansidão, longanimidade, que é a capacidade de esticar e voltar à mesma condição. Suportando-vos uns os outros em amor. Esforçando-vos com empenho, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nesta primeira parte, ele nos exorta a andar conforme a nossa vocação em amor. Um pouquinho mais à frente, Paulo fala do desenvolvimento dos santos quanto ao ministério da igreja. Um parênteses, alguns consideram a igreja irrelevante. Infelizmente, não são poucos os que deixam de frequentar a igreja no sentido comunitário. Mas nós vemos nesta passagem que o desenvolvimento individual de cada cristão está diretamente conectado ao ministério da palavra que é servido na igreja. Nos versículos 7 até o versículo 14, então, o apóstolo fala sobre o desenvolvimento dos santos pelo ministério da palavra na igreja, por causa dos dons que Jesus derramou sobre nós. Diz o versículo 11: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que cheguemos todos à unidade da fé, e aqui é doutrina correta, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, chegarmos à maturidade, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É dentro da igreja que, nesse relacionamento, que os crentes são desafiados e capacitados para amadurecer. E o que leva ao amadurecimento é o ministério da pregação da palavra. Só que este ministério da pregação da palavra nos encaminha a quem? A estarmos unidos a Jesus Cristo. Se Cristo não estiver presente na ministração, se ele não for o centro, o seu ministério não for o centro da mensagem, então nós não cresceremos. Se você, de alguma forma, está afastado da igreja e até desprezando-a, não foi assim que Deus estabeleceu. A igreja foi estabelecida para que, pela pregação correta da palavra, cada um de nós seja habilitado ao serviço e à prática mútua do amor em Cristo. A graça de Cristo, então, é distribuída a todos os membros e o objetivo é tornar-nos maduro. Pelo ministério da palavra, cada um é equipado ao serviço mútuo. Como eu disse, nosso assunto é o membro da igreja e evangelização, e com esse pressuposto de que a igreja, para crescer como um corpo, ela precisa estar saudável. Os crentes precisam gradualmente amadurecer na fé. Amadurecer na fé. Nós veremos aqui as características de crentes amadurecidos ou que estão amadurecendo. No versículo 15, então, no meu primeiro ponto, é que nós devemos seguir a verdade em amor. Eu preguei o sermão de domingo passado em uma outra igreja presbiteriana. E fiquei surpreso com o impacto da mensagem imediato de como muitos irmãos vieram me procurar. E uma das pessoas que vieram me procurar, diante do grande amor de Deus, do fato de Jesus comer com pecadores, a pergunta foi: um familiar meu é ateu declarado e eu moro no mesmo teto que ele. O que eu devo fazer, pastor? E a minha resposta? Comer e beber com ele ou com ela, de maneira intencional e equilibrada. Mas qual é a intencionalidade que eu disse para ele? O amor. Se você não tem condições de, a princípio, comunicar o evangelho por palavras, deve sempre começar com amor. E amor significa humildade, mansidão, longanimidade, suportando as adversidades e às vezes até ataques. É isso que Paulo começa essa sessão, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, quando Paulo diz seguir a verdade em amor, não significa apenas discurso. Seguir a verdade significa a reta doutrina. O conjunto de doutrinas que nós professamos é a verdade. Mas nós devemos não falar a verdade em amor. Algumas traduções está assim, fala a verdade em amor.
Mas a nossa está seguindo a verdade, que esse é o sentido. Quando a gente fala de doutrina, nós estamos falando só de conhecimento teológico, de sistemas de fé, sistemas de crença. Nós estamos falando de uma relação com a prática. Tudo aquilo que nós aprendemos quanto a Cristo deve ser colocado em prática. Nós devemos ser ortodoxos, ou seja, nossa doutrina tem que ser reta, segundo a palavra de Deus, mas deve ser unida ao amor, à firmeza na fé, atraindo pessoas. Como eu atrairei um ateu que rejeita de todas as formas o Evangelho? Se ele não ouve o Evangelho a princípio, ele deverá ver o Evangelho. Ver o Evangelho em nós, na expressão, seguindo a verdade em amor. O amor ultrapassa as barreiras. Não foi isso que nós aprendemos semana passada? Como Jesus se aproximou da samaritana? Como Jesus se aproximou de Mateus e daqueles publicanos? Intencionalmente, para manifestar as boas novas de perdão dos pecados. Então, quando nós amamos, somos, então, usados por Deus para atrair pessoas. Na sua forma de vida, você atrai pessoas ou repele pessoas? Nós vimos na semana passada que uma igreja autocentrada, que o discípulo autocentrado, preocupa-se com muitas coisas, com a verdade da doutrina, com a pureza, com a santidade, o que não é ruim, mas ele só pensa em si mesmo. Portanto, ao invés de atrair pessoas, nós as repelimos. A irmã Janice, não sei mais quem orou, o presbítero orou, dá-nos oportunidade de comunicar o Evangelho. E como Deus dará essa oportunidade? Se você seguir a verdade, que você já conhece, mas em amor. E o amor é evidência da igreja e da fé saudável. O membro da igreja, portanto, deve ser ensinado no ministério da palavra quanto ao amor. A igreja de Éfeso era uma igreja teologicamente correta. Os membros eram perseverantes na doutrina. Eles eram combativos com os falsos mestres. Mas em determinado momento da sua história, tenho, porém, contra ti, que você abandonou seu primeiro amor. Quantos aqui estão muito tempo na fé e já esfriaram no amor? Quantos aqui estão começando agora e já estão esfriados no amor? E amor aqui não é um sentimento. O amor implica em humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Dedicar-se ao serviço. Então, seguindo a verdade de amor, depois de um tempo, Éfeso esfriou no amor e é exortada por João a se arrepender, porque senão eles se tornariam uma igreja estéril, inútil. Deus não colocaria novos bebês ali. Então, quanto à igreja, é preciso que ela seja saudável. E a saúde da igreja começa pela pregação reta da palavra
ensinando-nos a estar em Cristo, mas com a prática diligente do amor verdadeiro. Então não adianta nós termos programas de evangelização de crianças, programas sociais para alcançar as pessoas, se a nossa igreja não estiver saudável o suficiente para que Deus coloque os seus bebezinhos aqui. O amor, a verdade, o senso de a verdade, o serviço são sinais de amadurecimento. Amor, abnegado, centrado na verdade, confia na verdade, e serviço são sinais de um cristão que está amadurecendo. Você vê esses sinais em sua vida? Amor, verdade, que é conhecer a doutrina, e disposto ao serviço. Sinais de uma igreja saudável, de um cristão que está em amadurecimento. E o importante no versículo 15, seguindo a verdade em amor, é que esse crescimento é apenas impulsionado por Cristo. Isso aqui é muito importante. Essa passagem ela é totalmente cristológica. O pastor pode pegar você pelo braço, pode, entre aspas, e te conduzir a um ministério e você fazer aquilo. E muitos de nós passou por isso já. De ficarmos em ministérios e atendermos várias demandas. E daqui a pouco, tudo aquilo vai por água abaixo. Você não sente prazer, depois você pega até raiva, que não quer fazer mais. Será que você fez isso da maneira correta? Será que você fez de fato em Cristo? Será que Cristo esgota a gente? Certamente não. E esse é um ponto fundamental, que nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O corpo e você só se tornará maduro, ou seja, terá amor, andará na verdade e desejará servir, se você estiver unido a Cristo pela fé. E aqui unido a Cristo pela fé significa crer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados como um grande amor por um pecador miserável, que não depende e que não merecia. Se você entender que a cruz selou a sua dívida com Deus, que você está totalmente perdoado, de consciência pura e não há mais condenação. Se você crer de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou, foi para o céu e Ele te deu muitos talentos para que você faça parte do corpo da igreja e que você contribua para a edificação mútua. Então, se você chegou a um momento de esgotamento ministerial algum dia, é preciso reavaliar. Será mesmo que você fez isso em Cristo? Ou foi apenas na força da sua carne para atender demandas institucionais? Então, queridos, o que faz o crente crescer é a sua união com este Cristo, que é o fundamento da igreja e aquele que governa a igreja. No segundo ponto, verso 16, o corpo saudável, a evangelização, ele cresce. Ele cresce espiritualmente e ele cresce numericamente.
diz o texto, de quem? O corpo de Cristo, né? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Figura do corpo humano. E aqui Paulo está fazendo um contraste com o que ele disse antes. O objetivo do ministério da palavra, do ministério do serviço mútuo, visa o amadurecimento. Que você não seja um cristão egoísta infantil. Que você tenha maturidade, ou seja, fé, conhecimento de Deus, esteja unido a Cristo. E nós sabemos que se nós não exercitarmos o nosso corpo, ele vai ficando cada vez mais atrofiado. Eu me lembro de um tempo, antes de retornar a fazer exercícios, que eu tinha uma preocupação furar o pneu do carro. Porque só para baixar e trocar o pneu era um suador. Não conseguia nem abaixar, depois as costas ficavam doendo. Estava atrofiado. Todas as capacidades estavam ali, mas não praticava. Então, o corpo humano, ele precisa desse... Essa é a figura de Paulo. Que uma igreja saudável, ela está funcionando de maneira harmônica e que esses membros, eles vão se desenvolvendo proporcionalmente e levando os demais a crescer também. Os ministérios que vocês têm feito e têm participado, tem sido um peso para você? E a pergunta que nós devemos fazer é: você está fazendo isso em Cristo? Ou apenas para cumprir uma obrigação? Você entendeu o que Cristo fez na sua vida? Diz a passagem que este corpo cresce na justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, ele vai crescendo, se fortalecendo, edificando-se em amor. O que significa? Olha, termina com amor, de si mesmo em amor. Será que nós vemos essas características no nosso viver diário? Abra Colossenses 3, 12 a 15. Colossenses 3, 12 a 15. É uma passagem paralela ao que nós estamos lendo aqui. Características dos membros de uma igreja saudável, maduros. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente a palavra de Cristo, em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, quando nós lemos na Escritura em amor, significa atitude de serviço em favor do outro. A vontade de Jesus prevalece sobre a minha. Essa é uma característica de alguém maduro.
as crianças em geral fazem a vontade delas? Sim. Qual a vontade que importa para a criança? A dela. E dos adultos? Você faz muita coisa contra a sua vontade? O dia inteiro, toda hora. Por quê? Porque você é adulto. Então a maturidade implica em abrir mão de nós mesmos para que Cristo, o cabeça, pela sua palavra, dirija a nossa vida. Nós sejamos então conduzidos por Ele. O corpo saudável, então, desenvolve-se, amadurece, efetua o próprio crescimento com equilíbrio. Distribuir as tarefas. Irmãos, fé, amor, serviço são aperfeiçoados na vida da igreja. Se você se separa, exerce um ministério aqui e se isola nisso, você não vai amadurecer. É claro que ninguém vai te obrigar a amadurecer. Esse amadurecimento vem da cabeça que é Cristo. Sem Cristo não há crescimento na nossa vida. Não há maturidade. Não há desenvolvimento. Então, são nos relacionamentos da igreja. Qual é características da infância? Inconstância. Inconstância. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Você tem um ministério, tem um serviço a fazer. Ah, não, hoje eu quero. Aí daqui a pouco eu não quero mais. Isso vai mostrando um pouco da nossa infância. Egoísmo. O que me importa é que eu esteja bem em primeiro lugar. Antes de tudo. O que importa é a minha vontade. Antes da vontade dos demais. Então, queridos irmãos, é essencial que a igreja amadureça no amor, na verdade. E isto é feito através do serviço da palavra, do serviço mútuo que molda cada um ao caráter de Jesus. Então, queridos, encerrando, o amor, na verdade, é a melhor estratégia de evangelização. Nós estamos trabalhando com os irmãos na classe de escola dominical, um programa de estudos de discipulado para que vocês possam oferecer a outros. Falaremos sobre um ministério chamado Minha Cidade para Cristo, que é um encontro uma evangelização de 5 encontros. São sistemas, são modelos, estratégias, mas sem amor não haverá alcance. O amor, na verdade, é a melhor estratégia. Ao desenvolvermos estratégias de evangelização, devemos considerar o estado de saúde da igreja e também a nossa. Estamos em conformidade com Cristo, identificados com Ele? Ou você está preocupado somente consigo mesmo? É claro que todos nós passamos por um momento de infância. É inevitável. Mas a gente não pode ficar infantil para sempre. Deus quer desenvolvê-lo na fé. Deus quer usá-lo na fé. Deus quer... E Ele deu dons para você aplicar. Então, amor é a melhor estratégia de evangelização. Segundo, o ministério da palavra opera em 2 frentes. Aperfeiçoar os santos para servir, que é isso que nós estamos fazendo agora, mas também para levarmos a semelhança de Jesus. Veja só, pelo ministério da palavra,
nós temos comunhão com Cristo. E na comunhão com Cristo, nós amamos e servimos. Por isso que, afastados da igreja, ou afastar-se da igreja, nunca será uma boa decisão. Nunca será uma boa decisão. Se isso for feito de maneira voluntária, isso não é uma boa decisão. Porque aqui nós somos instruídos em Cristo. Cristo em nós nos leva a amar e a servir e a crescer. Então, queridos, tomemos este cuidado de uma igreja saudável e pronta para evangelização, a fim de que Deus coloque os bebês recém-nascidos nesta igreja que está saudável pela pregação da palavra. Que Deus os ajude. Amém. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder. Graça aqui é a pesar.